A hipertensão, ela tem um detalhe que ela é silenciosa, né? As pessoas não sentem, não tem sintomas. Então, isso faz com que haja uma espécie de negligência, principalmente paciente de meia idade, de meia idade, 40 anos, 50, que é a idade mais importante da gente apertar o cerco contra a hipertensão. Então, genética, sedentarismo, cigarro, alta ingestão de sal, de sódio, tudo isso, obesidade, tudo isso, estresse, favorece. Se você tem hipertensão, tende a piorar. Se você não tem, você tende a ter a pressão alta, e essa pressão alta vai levar você a ter um risco maior de AVC, de infarto e de doenças outras no aparelho cardiovascular. No idoso, uma peculiaridade que se tem é que há uma tendência do idoso ter níveis maiores de pressão, principalmente da pressão sistólica, ou seja, dessa pressão tanto por tanto, dessa tanto, tá maior. Isso não quer dizer que ela é mais benigna ou menos benigna, que antigamente se achava que só a sistólica alta não teria problema, mas ela é tão deletéria quanto a diastólica. E em níveis elevados ela traz danos ao endotélio vascular, à parede da artéria, tão quanto a diastólica. Então, essa peculiaridade que o idoso ele tem as artérias mais calcificadas, então ele tem uma tendência maior a ter uma sistólica um pouquinho acima. Outra característica é que o idoso ele não só tem hipertensão, ele tem acompanhado com ele as síndromes geriátricas. Então ele não é só hipertenso, ele é hipertenso e diabético, tem demência, ou tem osteoporose, ou tem artrose. Então ele tem que lidar com isso muito, assim, muito de perto. O idoso frágil, por exemplo, aquele que já tem uma marcha lentificada, que ele é mais dependente, com muitas doenças, a gente não é tão agressivo na meta de pressão, não. A gente tende, o idoso frágil, a gente deixar essa pressão arterial um pouquinho acima dos valores que se preconiza em idades mais jovens. Isso no idoso frágil mostrou benefício. A gente tende a evitar baixar demais, porque o paciente pode ter efeitos, desfechos negativos, pode cair, ele pode ter queda de pressão quando ele fica em pé, ele pode ter piora na qualidade de vida dele. Então, nesse perfil de paciente, muitas comorbidades, paciente com demência, paciente frágil, a gente tende a afrouxar um pouquinho a meta pressórica. Muito bem, já tem ouvinte fazendo pergunta, vamos lá. Boa tarde, doutor Belísio. Eu tenho uma tia aqui em casa, aqui na Barra Nova, Quequeda. Ela, de vez em quando, ela se esquece das coisas. Aí eu tomo um mau medo, que ela já tem 75 anos. Aí acende o fogão, esquece. Aí isso é muito perigoso, não é? Para a idade dela, que ela é hipertensa e tem pressão alta, baixa e tem diabetes. Isso é normal? As pessoas tendem a achar que com a idade a gente tende a esquecer mais. Mas isso é até a segunda página. A gente tem uma tendência a raciocinar mais lento, a gente dificulta mais um aprendizado novo, mas de esquecer ao ponto de deixar um fogão ligado, começa a preocupar. Principalmente num paciente que tem 75 anos, que a gente sabe que os dois principais fatores de risco para demência são idade e genética. Se tiver alguém na família que tenha, aí é que a gente tem que pensar em todo esquecimento num paciente acima de 70 anos, pensar que é uma demência de Alzheimer, ou vascular, ou mista. Para piorar, ela tem hipertensão e diabetes, que são dois fatores que também favorecem o aparecimento de Alzheimer. Hipertensão mal controlada, o paciente tem um risco aumentado de ter demência. Diabetes diretamente está relacionado a altas taxas de glicose no cérebro, mata neurônio e neurônio da memória. Então ela tem idade, ela tem hipertensão, tem diabetes. Se tiver genética, ela tem tudo para ter. E qualquer esquecimento tem que sim ser levado em consideração. Principalmente esse esquecimento de memória de curta duração. O que ela acendeu, o fogão que ela acendeu há pouco tempo, ela esquece. Um assunto que contou, ela repete. Ela tem dificuldade de lembrar alguma palavra. Eu estou aqui já assim aumentando.
Então preocupa sim, ela pode uma casa, um paciente que tem demência, ele deixar esse fogão ligado e acontecer uma coisa mais grave. Foi o fogão, mas poderia ser uma outra coisa. Eles podem se perder, tomar o remédio da pressão, da diabetes errado, e isso fazer uma intoxicação. Então ela tem tudo para ter, só faltava o esquecimento, e o esquecimento tem que ser investigado para ser afastado, para ser tratado, porque nesse início o benefício do tratamento é bem maior. A gente tem uma velocidade de progressão da doença mais lento. Ela não vai evoluir para esquecer tudo, não conhecer mais família, porque o futuro de quem tem demência é esse. Começa a não saber nem tomar, nem se alimentar, nem tomar mais banho, desconhece o nome dos familiares, começa a ficar agitado. E aí o final da história é bem mais complicado. Começando cedo, o tratamento ele é bem mais eficaz. Então, levar para uma avaliação. Muito bom. Tem outra pergunta aí? Vamos lá. Vamos lá. Sidney, boa tarde desde já. Eu gostaria de saber de Dr. Belísio se as taxas femininas, os hormônios femininos estando baixos, se a mulher, se a gente sente muito uma quintura debaixo dos pés, sobe para as pernas, outra hora você soa que chega pinga, o suor pinga, né? Ansiedade muito grande, mexe com minha pressão, não sabe? Aí já me mandaram me procurar um psiquiatra, mas aí eu tenho medo, assim, eu não fui para psiquiatra. Aí eu procurei o neuro passou bromazepam para me tomar. À vista do que eu tava, eu tô outra, mas eu ainda sinto aqui e acolá um pânico, de repente, não sabe? Vem aquele pânico, aquela ansiedade, com aquela quintura, acompanhando aquela quintura, não sabe? O neuro me disse que tudo isso é neurológico. Aí eu chego a pensar, digo, meu Jesus, tudo isso é neurológico, porque é aquele fogo, é aquilo me queimando, não sabe? Me vendo aperreado. Eu esqueci de dizer minha idade, eu tenho 50 anos e a menstruação já foi embora. Vai fazer um ano, ou já fez, que a minha menstruação... Bom, esse período de transição menopausal entre 45 e 55 anos, onde a mulher tem uma tendência a baixar os hormônios, principalmente os hormônios femininos, exacerbam esses sintomas. Ela praticamente descreveu todos os sintomas de uma menopausa, ainda tem diabetes, né? Mas o que ela descreveu de ondas de calor, de sudorese, de labilidade emocional, facilidade de se preocupar, ela disse também que tinha pânico, variava a pressão. Aí, nesse período também, a mulher tem uma diminuição do libido, ela tem uma diminuição do desejo sexual, ela tem a vagina ressecada. Então, esses sintomas, que a gente chama de sintomas da menopausa, eles são por deficiência do hormônio feminino. As pessoas que são bem sintomáticas e que precisam repor, não tem risco de repor, não tem história de câncer de mama na família, faz-se a reposição hormonal. Quem passa por essa fase sem problemas, não tem necessidade. Mas o paciente que está bem sintomático como ela, o ideal seria repor. Ela pergunta a especialidade. Na verdade, assim, o climatério, embora seja uma questão da transição, da idade, né? É o marco que a mulher está começando a envelhecer, processo natural, exatamente. Dá sintomas neurológicos, sintomas psiquiátricos, sintomas ginecológicos. Então, assim, é uma doença que tem interfaces com várias especialidades. Então, ela está bem manejada, mas eu acho que ela deve procurar um ginecologista ou um endocrinologista para modular esses hormônios dela, que muito provavelmente ela está nessa fase do climatério. Muito bem. Tem outro áudio aí? A gente, assim, o paciente perguntou a mim, a gente trata, assim, tem muito paciente, principalmente filho de paciente, filha de paciente, que a gente trata, até para elas cuidarem bem dos nossos idosos, nessa transição menopausal. Então a gente tem muitos pacientes nesse sentido, mas se ela me perguntar uma especialidade assim, talvez a endócrina e a ginecologia pudessem ver essa questão da reposição hormonal. Os sintomas neurológicos ela mantém, os sintomas psiquiátricos também, e assim por diante. Doutor Belísio, ainda sobre a questão da hipertensão arterial, as pessoas idosas, elas fazendo uma dieta
organizada, sem sal ou sem muito sal, vai melhorar um pouco a situação da hipertensão do idoso, ou ele tem que lançar a mão, por exemplo, de medicamentos e outras questões? Sempre a primeira linha de tratamento na hipertensão, Sidney, é com mudança de estilo de vida, com diminuição do consumo de sal, exercício físico, uma dieta mais equilibrada. Isso a gente faz por um período, dependendo do nível de hipertensão do paciente, tenta-se depois, se não controlar, com um medicamento. Entretanto, o idoso, a gente tem muita preocupação na desnutrição, então às vezes passa do ponto, né? A gente pede para fazer uma reeducação alimentar, diminui uma coisa ou outra, e o idoso entra em desnutrição. Seria ideal que todos pudessem passar pela nutrição, passar pelo serviço de nutrição, pelo nutricionista ou pelo nutricionista, para que ele possa calcular direitinho o que é que se pode comer, porque muitas vezes eles dão a cabeça, tira o sal, e aí o paciente já come pouco, finda não comendo, até melhora a pressão, mas aí ela cai para zero e o paciente vai a óbito. Aí não é o objetivo, não é zerar a pressão, não, é a gente controlar. Então muito cuidado nessas dietas que se tem. Isso acontece, a gente estava falando de climatério, mas eu vejo bem mais intensamente quando o cuidador está nessa transição menopausal. A filha está na menopausa, e aí a mãe tem uma necessidade de uma reorientação. Como elas têm muita ansiedade nessa fase, elas assim, super valorizam a dieta, e às vezes o paciente entra em conflito com a cuidadora nesse sentido. Então tem que ter muito cuidado, tem que ponderar. Ok. Tem mais pergunta aí, Romário? Muito obrigado, doutor Belísio, por tudo. Jesus lhe abençoe, Jesus lhe guie. Vocês... Amém. Obrigado também pela pergunta. Muito bom. Lembrando que o E ouvinte vocês aí da rádio também, muito obrigado por tudo, de coração. Lembrando que o ouvinte pode mandar mensagem pra gente no WhatsApp da 102, no 3421-2270. O interessante é que o programa, ele é feito pelos ouvintes. Se eles fizerem perguntas, então, por isso que a gente agradece, e sempre a gente está estimulando eles perguntarem, que quem pauta o programa são eles, e serve para muitas outras pessoas. Às vezes a gente traz um tema que a gente dificilmente combina antes, mas traz um tema que não é o interesse daquela... E essas perguntas vêm dos próprios pacientes, isso ajuda bastante. Sueli Maria está perguntando aqui o seguinte: doutor Belísio, boa tarde. O que causa infecção nos idosos? Sim, os idosos, eles têm um envelhecimento do sistema imune, que é o sistema de defesa. Aliás, o envelhecimento altera a forma com que os idosos se defendem de infecções, de agentes agressores infecciosos. Eles têm um defeito, eles são menos eficazes no combate a agentes infecciosos, a vírus, bactérias, fungos, a qualquer forma de agressão. Então, os idosos, eles têm mais vulnerabilidade de terem infecção. A mais comum infecção no idoso é a infecção urinária. A segunda, infecção de via respiratória, gripe, pneumonia e assim por diante. Eles têm mais vulnerabilidade, tanto nesse defeito de se defender. Por exemplo, eles têm mais dificuldade de esvaziar a bexiga, isso favorece a infecção urinária. Eles têm menos cílios, tanto no pulmão, como o movimento de expulsar partículas estranhas do pulmão, isso favorece a infecção respiratória. E a segunda linha de defesa, o sistema imune adquirido, também é defeituoso. As células de defesa são um pouquinho menos eficazes. Então, os idosos tanto têm facilidade de ter infecção, como quando tem, a resposta à infecção é diferente. É mais grave e eles são mais lentos. Por exemplo, eles nunca esperem febre em paciente idoso. Indivíduo idoso, dificilmente ele tem febre no começo da infecção. Quando ele vem a ter febre, ele já está numa fase mais avançada. Então, por quê? Porque o sistema de defesa dele não reage da mesma forma do adulto jovem. É por isso que os idosos, eles não fazem febre. Outro exemplo é que quando eles não têm sintomas próprios daquela infecção. Infecção urinária, a pessoa tem dor na urina, vai várias vezes no banheiro e não urina bem. Eles simplesmente desmaiam, sofrem uma queda, desorienta, não tem os sintomas clássicos.
Na pneumonia, do mesmo jeito, perde apetite, com 4, 5 dias é que vai alterar, vai ter a tosse, vai ter. Então, os idosos, eles têm mais infecção porque eles são mais vulneráveis, porque os mecanismos de defesa estão envelhecidos e eles se agravam muito mais rápido, tanto por causa que as defesas são menos eficazes, como porque da dificuldade do diagnóstico. O paciente chega com uma perda de apetite, ele só vai manifestar que ele está com infecção se não for um profissional, um especialista ou que saiba lidar com o idoso. A gente que tem isso dia a dia, a gente já na maioria das vezes, a gente já detecta, a gente está atento a isso. Mas é bem mais grave porque a dificuldade do diagnóstico inicial é atrapalhada por causa dos sintomas que são muito frustros, são muito poucos. Então o indivíduo idoso, a Covid é o grande exemplo disso. Os pacientes idosos com Covid, eles tanto pegaram mais Covid, porque o sistema de defesa é mais baixo, como morreram mais de Covid. Tem outras comorbidades, a imunossenescência, o envelhecimento agravava mais rápido, e muitos deles, quando vinha ter os sintomas, já tinha não sei quantos dias de doença, porque eles não manifestaram logo a perda de olfato, não manifesta logo a febre, eles são sintomas, como eu falei, a Covid é o grande exemplo de infecção no paciente idoso. Tem mais, morre mais, e os sintomas não são clássicos. A mesma pessoa pergunta o seguinte, doutor: quando os leucócitos estão altos, isso é uma infecção no sangue? De repente aparece. Leucócito é a célula de defesa, certo? Então, quando a gente tem uma infecção, a tendência é que esses leucócitos comecem a trabalhar. Quando é uma infecção bacteriana, a tendência é que os leucócitos subam, né? Principalmente a leucocitose total, à custa de célula jovem, né? Que são os segmentados. Quando é infecção viral, esses leucócitos totais às vezes nem sobem, até baixa. É muito maior o número de linfócitos que cresce. É outro tipo de... Então a resposta no hemograma, ela é diferente para vírus e bactérias. Mas os dois dão alteração nos leucócitos. Então, leucócito alterado geralmente é infecção ou doença no sangue, ou inflamação. Então, leucócito alto fala a favor de infecção bacteriana. Lembrando que os idosos são mais lentos. Até o exame demora mais a alterar. Se você for esperar uma leucocitose de uma infecção bacteriana, ou seja, uma alteração para cima dos leucócitos no primeiro dia, no dia que o paciente está esmurecido, ou está sem apetite, ou delirou, você vai atrasar o tratamento, porque eles não alteram logo nas primeiras horas, nos primeiros dias, os exames não, seja leucócito, seja linfócito, seja qualquer outro exame. A própria PCR, que é um marcador de infecção, então leucócito aumentado geralmente fala a favor de infecção bacteriana. A favor de bactéria. A Covid ela aumenta também. Tem algumas doenças virais que aumentam linfócitos, que aumentam os leucócitos. A Covid é uma delas. Tem outra pergunta aqui. Tem uns nomes aqui estranhos que deve ser. Gostaria de perguntar sobre o exame de dedímero. É o exame que mede a coagulação do sangue. Os pacientes que têm Covid, eles tendem tendem a ter um risco aumentado de coagulação, ou seja, de fazer trombose na microcirculação ou na circulação. Então eles têm muito AVC, tem muita embolia pulmonar, tem muita trombose porque eles alteram a doença altera. Uma das formas que as pessoas morrem por microtrombos em diversos órgãos. E o exame que mede isso, o risco de ter essa trombose, é esse famigerado dedímero, que quando está acima de 1.000, 1.500 preocupa. Ela está dizendo aqui que deu 1.600. Depende muito do paciente, do que está tomando, tem que escutar o médico que está alterado. Se você for só olhar o exame, até lá no próprio exame tem dizendo valor de referência até 500. Então está alterado esse exame. Agora, se ela vai precisar ser anticoagulada, se ela já está sendo, se ela tem ela precisa ser avaliada pelo médico que viu ela a primeira vez para mostrar esse exame. Realmente está alterado, está para cima. Se for Covid, tem um risco maior de ter trombo. Ela pergunta aqui também se raspar a taxa é perigosa. Raspar o quê? A taxa. Como assim? Não entendi. Se raspa a taxa é perigosa. Se for taxa de queijo. Se for um taxa de queijo raspar, meu amigo, aquilo ali é gordura saturada. É mesmo que pedir para ter um infarto, um AVC, aquilo é gordura braba.
saturada. Então eu acho que é isso. Vê se ela Ela explica aqui o que é. Não sei se é raspa. Às vezes o corretor, né? Talvez. Vamos ver mais um áudio aí. Pergunta em áudio. Doutor Belisa, a Maricuda aqui do Castelo. Doutor Belisa, porque eu tive uma disenteria muito grande e vomitei também. Aí fiquei muito fraca, porque eu não me alimento direito, porque eu tenho muito fastio, eu como muito pouco. Aí eu fiquei muito fraca, aí eu tô quando nas pernas, um desame muito grande. No corpo, não tenho coragem para nada. Aí ontem eu fui para o médico do posto mesmo. Aí ele passou para eu tomar soro desses de saquinho, sabe? E tomar água de coco. Aí eu nem perguntei a ele se eu podia tomar quantos dias. O senhor pode me indicar quantos dias eu posso ficar tomando? Excelente pergunta. Idoso ele já é, como sempre, Dona Maricô faz boas perguntas. O idoso ele já é um indivíduo em potencial desidratado. Ele já é por si só, ele tem uma quantidade de água menor no corpo, ele tem menos sede, então ele com qualquer coisinha ele desidrata. Uma diarreia é uma perca de líquido. Então essa fraqueza que ela está referindo já é porque ela perdeu nos líquidos, perdeu eletrólitos, a gente chama espoliou, perdeu sódio, potássio, entre outros eletrólitos, entre outros sais, que a gente pode dizer assim, nas fezes. Então a diarreia deixa ela mais fraca porque desidrata, porque perde eletrólitos. O médico medicou bem, fez a água de coco, que além de hidratar, tem algumas bactérias na água que restauram a flora intestinal, e o soro de saquinho, que naquele soro de saquinho é onde tem os sais. Tem sódio, potássio, tem todos os sais. Então, geralmente a gente faz 2, 3 dias até o paciente voltar a evacuar normal ou melhorar da fraqueza. Aí 2, 3 dias, e foi a pergunta dela quanto tempo. Mas fez uma diarreia, ficou fraco porque idoso fica mais fraco. Qualquer pessoa que tem uma diarreia fica mais fraco porque perde líquido, perde eletrólito. Daí a importância da gente orientar sempre de beber muita água, beber muito suco, mesmo sem sede, porque se um dia vier a adoecer, pelo menos ele vai estar hidratado para o seu idoso. Você já pega, se um paciente adoece e ele já tem essa desidratação, né, o risco dele complicar é muito maior. Tem mais um áudio, vamos ver. Boa tarde, doutor Belísio. Minha mãe tem 80 anos, aí uns 15 dias pra cá ela apresentou uma dor da perna, perto do quadril, descendo pela perna. Aí a gente levou ele lá pro médico do UBS daqui do bairro. Ele pediu um raio-x e do raio-x apresentou um desgaste no osso. O médico disse que era um desgaste no osso. Passou uma medicação, mas só fez amenizar. Aí eu gostaria de saber do senhor se é melhor ir para um especialista. Bom, esse desgaste, né, que o médico falou, é um processo realmente de desgaste. Há uma degeneração da estrutura da articulação. O quadril, ela é uma junta, uma articulação, ela tem cartilagem, tem líquido sinovial, tem osso, tem várias estruturas. E esse desgaste que acontece na famosa artrose, né, na famosa osteoartrose, provavelmente uma artrose de quadril, não sei se coxo femoral, mas esse desgaste é o que gera a dor, que gera a inflamação. O organismo vai desgastando, degenerando e vai recuperando, regenerando, chega ao ponto que não consegue mais regenerar, e isso faz o desgaste, faz com que o paciente tenha dor, inflame. A ideia aí da atenção básica é diagnosticar, tirar o paciente da crise. Se voltar a ter sintomas, logicamente um paciente idoso tem que ter toda a atenção com o risco dele não perder a funcionalidade dele. Pode uma crise dessa de dor, ele não voltar mais nem a andar, porque atrofia os músculos, ou então ele sofre uma queda, fratura o osso. Então eu recomendo sim procurar um especialista para dar seguimento a esse tratamento. Se o médico que viu ele não achou necessário, é sinal que realmente não precisava. Mas se a dor persiste, volta no médico e conversa com ele, ver se tem essa necessidade porque lá ele viu, botou a mão, examinou, né, Sidney? Aqui pelo rádio a gente está escutando só. Então, geralmente a artrose de quadril, ela requer um tratamento mais a longo prazo.
às vezes até com intervenção cirúrgica, às vezes só com medicamento, às vezes tem que ter fisioterapia, pilates, tem que ter reabilitação, fortalecimento, alongamento. Não é só o anti-inflamatório não. Então, caso não melhore, volta lá e conversa com o médico e vê se tem realmente a necessidade de ir por ortopedista ou por reumatologista. Muito bem, tem outra pergunta aí? Vamos ouvir. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, doutor Belísio. Doutor Belísio, me tira uma dúvida aí. Eu sou hipertensa há muitos anos. Sempre vinha controlada a minha pressão. Aí, eu tomei a vacina Oxford terça-feira, tá fazendo 8 dias hoje. Me deu uma reaçãozinha, dores no corpo. Terceiro dia, uma íngua. Não, quarto dia, a íngua. Aí fiquei bem. Quando foi domingo, me deu uma enxaqueca, que eu há muitos anos tenho enxaqueca. Mas desde a pandemia não tinha me dado enxaqueca forte do que me deu domingo. Fui parar na urgência, 19/9 a pressão. E fui medicada, estou tomando meus medicamentos em casa aqui, os contínuos que eu tomo. Losartana e hidrocloriazida. Sou diabética também, mas a taxa tá boa. Aí me tirou uma dúvida aí, se essa pressão descontrolou, tem algo a ver com a reação da vacina, diz ou não? Não, tô tranquila, mas ela não baixa de jeito nenhum. Mesmo tranquila hoje, acordei bem, mas tá 16/9. E aí? Acho pouco provável que tenha relação direta da vacina. A vacina ela pode até dar algumas reações que são leves, ninguém morreu por causa de reação. Eu até digo, é até bom dar uma reação, sinal que o sistema imune está funcionando. Então, vacina que não dá reação, ótimo, mas as que dão é sinal que realmente está dando resultado, porque o nosso sistema imune está produzindo as defesas. Mas a enxaqueca dela pode ter subido a pressão, né? Então o paciente que tem dor, ele sobe a pressão naturalmente. Pode ter essa crise de enxaqueca, pode ter sido coincidência, ela disse que fazia muito tempo que não tinha, mas pode ter sido precipitada sim pela vacina, coisa leve. Agora, se a pressão está se sustentando, até agora não tem nenhuma, o que se pode dizer é que não tem nenhuma relação com a vacina e esses níveis tensionais mais altos. Agora a dor, ela sobe um pouquinho a pressão. Recomendo que ela continue verificando, continue mantendo a dieta, e caso persista nesses níveis de 16, é sempre bom voltar no médico.